Nosso contato agora é com o professor José Carlos Portela, advogado criminalista e também membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Doutor Portela, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no jornal. Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem. Prazer tê-lo aqui, mas infelizmente, né, professor, para falar de coisas ruins, né, mais uma vez. A gente tinha aqui inicialmente como tema falar da questão da Polícia Federal, vinculando Michele Bolsonaro com o assessor do Planalto, pertencente ao chamado Gabinete do Ódio, mas de ontem para hoje outras coisas aconteceram, por exemplo, o líder do governo na Câmara ameaçando não cumprir decisões do Supremo Tribunal Federal, a gente tem as denúncias envolvendo o Tribunal de Contas da União, em que um apadrinhado do Bolsonaro produziu um relatório falso para criar desinformação. A situação, na sua avaliação, professor, ela está se desgastando e enfim, degringolando, agora também com participação do Legislativo e até alguns setores do próprio Judiciário, no caso da Procuradoria-Geral da República, que não investigou as denúncias das fake news. Como é que o senhor avalia o quadro institucional brasileiro nesse momento tão grave da história do país, com uma pandemia correndo, segundo todos os especialistas, inclusive a gente ouviu agora o Dr. Boulos com a Marilu Cabanhas, mostrando que a gente pode retomar uma terceira onda da pandemia. Como é que o senhor vê esse quadro atual? A conjuntura está bastante complicada, né? A gente tem, como você bem mencionou, a pandemia, que não deu mostras de cessar, muito pelo contrário. Você tem a questão econômica, porque a economia no Brasil está indo de mal a pior, várias empresas fechando, anunciando recuperação judicial. Ontem a Supervia, que administra os trens no Rio de Janeiro, anunciou recuperação judicial, empresas grandes, Ford, empresas de equipamentos pesados, anunciando finalização das atividades no Brasil. Desemprego, né, galopante, não tem outra fonte de renda para as pessoas que não podem vender sua força de trabalho nesse momento. Aumento da pobreza de maneira exponencial, né? Muita gente indo morar na rua, a fome aumentando, anúncios de greve, de paralisação, né? Hoje os garis em São Paulo anunciaram a paralisação, já tivemos paralisação recentemente aqui no Paraná de trabalhadores das empresas de ônibus, coletivo, e você tem a questão, obviamente, tudo isso vai afetar a política institucional, né? Não é uma novidade que o Bolsonaro quer fazer os poderes entrarem em conflito, porque nesse conflito todo ele acaba escondendo a sua inabilidade de governar, acaba escondendo a sua falta de projeto para o povo, né? É um projeto de destruição do Brasil, e acaba também escamoteando as denúncias que surgem contra a sua família. Pode ver que não se fala quase mais do envolvimento da família Bolsonaro com as milícias, o Queiroz sumiu do mapa, o Flávio Bolsonaro está sem ser incomodado, e por aí vai, né? E aí surge essa acusação contra Michele Bolsonaro e, ao mesmo tempo, já vem uma cortina de fumaça do Bolsonaro falando sobre a supernotificação de pessoas com Covid, né? Baseando essa afirmação num documento falso, que foi depois provado que foi um apoiador seu, um auditor do TCU, que foi indicação da sua família, que produziu esse documento que serviu para o Bolsonaro vir com essa cortina de fumaça. E agora o líder do governo na Câmara falando que não vai cumprir decisões judiciais. Mas, em paralelo a isso, também a gente vê que tem um movimento dentro da Polícia Federal bem interessante acontecendo, que a gente tem que prestar atenção, né? A gente verificar as notícias agora que estão surgindo, muitas notícias falando da atuação da Polícia Federal contra pessoas ligadas ao Bolsonaro, né? E a gente tem que aproveitar esse momento, pegar essa onda e expor mais os crimes da família Bolsonaro. E eu chamo a atenção por uma situação que aconteceu recentemente, em que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, através do vassalo do Bolsonaro, que é o Vladimir Aras, o Augusto Aras, desculpe, ele pediu arquivamento, parece que vai pedir arquivamento daquele inquérito dos atos antidemocráticos que envolvem políticos bolsonaristas.
e a Polícia Federal anunciou que vai continuar com as investigações, que não concorda com essa posição. Então, você vê que há um conflito de interesses entre a Polícia Federal e outros apoiadores do governo Bolsonaro, de modo que vai ficando um pouco mais difícil para o Bolsonaro, mas embora difícil não significa que ele não consiga superar essas adversidades, porque ele tem ainda uma base de apoio muito sólida, né, nas instituições, mas vai ficando um pouco difícil para ele conduzir as coisas como ele pretende, né? Então, assim, as ameaças que vêm surgindo contra a família Bolsonaro no sentido de persecução penal, de acusações, né, contra Michele Bolsonaro, antes contra o Flávio, já falando agora do gabinete do ódio novamente nessas investigações da PF, empresários que são do círculo íntimo da família Bolsonaro acusados pela PF de lavagem de dinheiro, financiamento ilegal de fake news. A gente vê que é um cerco interessante que está se formando contra o Bolsonaro. Agora, é claro, se isso vai ter alguma efetividade no final, para ponto de derrubá-lo e tal, isso não é assim tão simples. Isso vai depender de articulação, sobretudo da população, que a população insista nos movimentos de rua, como aconteceu no 29 de maio e agora se anuncia no 19 de junho, para que essa articulação aproveite esse momento propício de enfraquecimento do governo Bolsonaro, que repito, não significa que enfraquecimento significa que ele está derrotado, mas que a gente consiga, como população, como povo, classe trabalhadora, colocar esse governo na lona, né, com atos de rua, pressão, né, pressionar as instituições através do Congresso, através do Judiciário, através da polícia, para colocar uma pá de cal de uma vez em cima dessa família de criminosos capitaneada pelo presidente Bolsonaro. Então é dessa forma que eu vejo. Agora, o que vai acontecer com essas investigações é um outro capítulo, mas que se anuncia algo interessante agora com esse volume de investigações surgindo novas, com novos indiciamentos, novos atos dessa novela que vão surgindo, nos dão uma visão um pouco diferente. Olha, existe alguma coisa acontecendo dentro das instituições. Não está havendo um conluio total para manter o Bolsonaro no poder. Mas, de qualquer forma, professor, o que a gente vai percebendo, parece que o Bolsonaro ele vai dobrando a aposta, né, com relação às suas atitudes, suas medidas. Por exemplo, coloca mais uma vez o Itamaraty numa situação muito difícil ao indicar para o cargo de embaixador na África do Sul, o ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Parece que ele está, mais uma vez, instrumentalizando cargos e instituições da República com interesses muito particulares, não interesses do Estado. E a gente vê também a situação toda da CPI, da Covid, mostrando como ele ignora peremptoriamente qualquer informação científica que vai no sentido de proteger a população brasileira contra o Covid-19. Como é que o senhor pode, a expectativa do senhor para os próximos passos, é capaz de Bolsonaro cada vez mais esticar a corda, esgarçar a situação para tentar criar o conflito e fugir das suas responsabilidades? Exatamente. Eu sempre tive a percepção, e não só eu, né, várias pessoas já ouvi falarem isso, que o Bolsonaro pode cair, mas ele não vai cair tranquilamente. Ele vai carregar as instituições juntas com ele. Vai causar um grande terremoto na frágil democracia brasileira. Já está causando, não é que vai causar, já causou, né? Porque a forma como a gente vai vendo as instituições funcionando, uma parte delas, ou, né, se não toda a instituição do judiciário, se não toda a instituição do Ministério Público, claro que existem conflitos e tal, mas a gente vê como o bolsonarismo sequestrou uma boa parte dos órgãos que compõem essas instituições, né? A todo momento a gente fica chocado com uma notícia dizendo, promotor não sei quem aliviou para a investigação do amigo do Bolsonaro, o judiciário tomou uma medida que favorece o Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República arquiva o inquérito que era contra o Bolsonaro, e por aí vai. Então, a gente, e mais a questão da compra, do apoio do Congresso, né? Vê que a mídia corporativa não usa mais aqueles termos como eu usava antes, né? Dos mensalão e tal.
Não, ficou sem o ão no final, não usa mais isso. Orçamento paralelo, a mídia corporativa usa. O que acontece ali é propina, né? Através de meios institucionais, mas comprando apoio, ou fora também dos meios institucionais, com lavagem de dinheiro, comprando apoio dos congressistas ali, que são do Centrão. Então a gente vê que o Bolsonaro, sim, e quanto mais ele sente que está enfraquecido, que ele vai perdendo apoio popular, que ele não está conseguindo manter aquilo que prometeu com o Guedes, né, na questão econômica, pelo menos o que ele prometeu falsamente para o povo. Porque aquilo que já se sabia que ia acontecer para os ricos, ele está plenamente desenvolvendo as suas atividades a todo vapor, né? Os ricos estão ficando cada vez mais ricos. Mas para o povo, só empobrecimento. Então, quando ele vê que está entrando água no seu barco, que ele fica cada vez mais difícil mentir e essa mentira ser sustentada, ele apela para esse tipo de tática, que é uma tática conhecida de outros momentos da história que nós já vimos, e lembrando agora o Peru, né, que é o Alberto Fujimori, que foi presidente do Peru, usava de muitas táticas parecidas com o que o Bolsonaro usa hoje, para desestabilizar as instituições, deixar o país sem um norte, para que nesse caos total a proposta autoritária, a proposta autocrática ganhe cada vez mais corpo, que é o que o Bolsonaro sempre quis, né? Alijar as instituições de qualquer lampejo democrático e impor a sua vontade, impor um projeto de poder excludente do povo, né? Só os ricos, só a burguesia, né? Só o mandarinato das Forças Armadas, do Judiciário, do Ministério Público, só o Congresso Nacional, uma parte dele vendida, é que vai mandar no país, que vai ter os benefícios econômicos, proteção social. O resto do povo que se dane, que fica sem nada, sem casa, sem comida, sem emprego. É o projeto que ele quer. Mas ele precisa, como ele não tem apoio do povo para esse projeto, que é antipovo, ele precisa fazer esse caos todo para justificar cada vez mais o aprofundamento desse projeto autocrático que tem apoio da burguesia, uma fração da burguesia que lucra muito com esse governo de genocida. A gente está conversando com o advogado criminalista José Carlos Portela Júnior, que é membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Doutor Portela, para a gente terminar, até diante de tudo isso que o senhor já expôs aqui na sua fala, eu lembro da coluna do jornalista Bruno Bogacian, né, em que ele coloca que as investigações mostram que o Bolsonaro acabou levando uma gangue de golpistas ao poder. E quando ele fala golpistas, não diz respeito aos golpistas contra a presidenta Dilma Rousseff, né, e essas figuras que propiciaram a queda de Dilma Rousseff, a chegada ao poder de Temer, mas sim golpistas no sentido realmente de bandidos, não? Exatamente, concordo plenamente. É um governo de bandidos. O Ricardo Salles, né, é um bandido declarado, né, nem esconde os crimes que comete. O Araújo, né, do Itamaraty, outro bandido que veio para destruir qualquer laço de diplomacia do Brasil, de cooperação com outros países, né, inclusive causando extremo dano para a população brasileira com a questão das vacinas. A família Bolsonaro, toda criminosa, né? O próprio Jair Bolsonaro, que é um criminoso assumido, Guedes, né? Que já estava envolvido com fraudes, antes mesmo de assumir o posto de ministro da Economia. Não faltam nomes aí para citar, para ilustrar a desgraça que é esse governo para a população. Não vai sair nada de bom desse governo, né? Isso já está bem claro, parece que está claro. Aqueles que ainda apoiam o Bolsonaro, na parcela da população, infelizmente se identificam com o fascismo que está encalacrado na figura, né, do Bolsonaro, nos seus discursos, nas suas propostas. Infelizmente existe isso no Brasil. Agora, a maioria maciça da população, que é formada de classe trabalhadora, que está desesperada, passando fome, com medo de morrer do Covid, sabe que não vai vir nada desse governo, a não ser destruição e morte. É isso que já se anunciava lá atrás, infelizmente, uma parcela da população não quis enxergar, mas agora toma consciência do mal que este governo representa, e isso me deixa assim, tranquilo de dizer que mostra que tomou consciência pelas ruas, que foram tomadas no 29 de maio,
e que agora anuncia uma nova retomada das ruas no 19 de junho. Perfeito. Quero agradecer a participação do advogado criminalista José Carlos Portela, que é membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, aqui no Jornal Brasil Atual. Doutor Portela, muito obrigado pela sua participação. Sempre um prazer conversar com o senhor e a gente espera poder contar com a sua participação sempre aqui no Jornal Brasil Atual. Um forte abraço. Eu que agradeço. Abraço e bom trabalho. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.